necessidades reais. Mesmo que os componentes sejam o mesmo. Mas a prática docente ela tem que atender a realidade daquela comunidade. Então, quando a gente fala da ética, né, como seria colocado em prática assim, no tema transversal, o uso da valorização do diálogo como instrumento para esclarecer conflitos. Por exemplo, as crianças ainda tem aquela questão, dependendo da faixa etária, né, dependendo do operatório do Piaget ali, vamos dizer propriamente dito, né, e aí, turma, vocês lembram quando a gente estava na disciplina de TCC, que eu frisei para vocês, pessoal, precisa que vocês façam uma leitura apurada da biografia, não é da biografia, da bibliografia da pedagogia. Gente, temos 10 livros que são os mais importantes para um professor de pedagogia. Não só do Paulo Freire, mas de outros filósofos que sugerem também orientações didáticas, né, construtivas para uma boa prática docente. Então, eu até falei para vocês, pessoal, nós estamos no TCC1, explicar aqui o que é um projeto e tal, e eu vou precisar que vocês façam a leitura da biografia que vocês estão utilizando no projeto de vocês. Então, era como aquilo lá viesse à tona aqui, neste momento. Certo? Então, quando eu crio diálogos na transversalidade, eu preciso esclarecer para a criança que nem tudo é do jeito que ela vê, que as coisas são muito mais complexas. Eu tenho que encontrar uma linguagem que ela possa compreender, que ela possa fazer nexo, né, figurativo disso. Há uma necessidade de eu usar também, dependendo da faixa etária da criança, figuras, vídeos, contação de história relacionada a este tema. Quanto maior for a maturidade da criança, menos figuras e mais letras eu vou utilizando. Menos idade, mais novos, mais figuras. Menos letras. Por quê? Porque a história é construída na cabeça deles. Você sugere para eles o contexto, as imagens, e eles criam a história. E conforme eles forem crescendo, amadurecendo, saindo dos operatórios, isso vai tornando mais fixo na cabeça deles. Então, a necessidade de ter mais palavras, mais vocabulário, fica mais evidente. Esse respeito mútuo da ética está relacionado também a outro item também das diversidades, né, da transversalidade, que é o caso do questão da diversidade etnorracial, por exemplo, de gênero, por exemplo, certo? Há também que o professor fazer diálogos, né, na sala de aula, esclarecendo, né, elucidando várias coisas que eles veem em casa, né? As que a gente sabe como educador que esses meninos sofrem uma desconstrução diária do que o professor passa para eles em sala. O diálogo é constante pelo professor. Vamos dizer assim, passa a ser, às vezes, cansativo a mesma conversa todos os dias com eles. E muitas vezes o professor se estressa, se cansa, fica irritado, é desgastante. Lógico, o professor é ser humano. O professor, ele é de carne e osso. Ele é humano, ele tem sentimento, ele tem emoções, ele tem dores, ele tem angústias, ele tem frustrações, ele tem alegrias, felicidades, mas nem sempre na mesma proporção. Então,
para que o professor entenda que é uma luta todo dia. Ele constrói algo hoje que quando chegar em casa vai ser desconstruído. Então fica também assim, né? Essa questão de justiça, compreender a necessidade das leis que defendem os direitos e deveres, né? Por exemplo, o regimento da escola é um documento de leis que muitas vezes os adolescentes, as crianças, eles não respeitam, né? Eles não respeitam. Então, precisa também que isso seja colocado diariamente, esteja lá colado colado na sala, os direitos, colado lá na sala, para que eles vejam todo dia, para que não saiam da cabeça dele que eles têm que cumprir as regras da escola, que eles não podem também estar descumprindo isso, né? O fato de em casa ser assim ou assado não quer dizer que em casa seja dessa forma, ou ao contrário, né? Que em casa seja descontextualizado, não tem um domínio, uma lei e tal, né? Um compromisso, uma obrigação, e que na escola seja a mesma coisa. Não. Quando a gente fala também de solidariedade, essa questão de se importar com o outro, de ajudar o próximo, né? Até que, gente, a gente vê muitas vezes, eu digo mais vocês aí do que eu, que sou do Fundamental 2, mas eu acho que vocês aí que são do 1 vê mais, um lápis, às vezes uma borracha, não quero entregar, não vou emprestar, você compra o seu. Por quê? Porque é ele que pensou daquele jeito? Não. É em casa. Vê em casa. É orientado em casa. Não empreste seu lápis a ninguém. Não empreste sua borracha. Porque é dos pais que passam isso. Então, nós é que temos que desconstruir isso aí. E isso dá muito trabalho. É algo assim constante esse trabalho nosso como formador de opinião, né? E às vezes tem situações que eu digo, eu não sou educador. Porque o educador na verdade, quem educa é o pai e a mãe. Mas que hoje, eu acho que hoje nós temos que ser educadores constantemente, né? Eu acho que hoje a gente tem que ser isso constantemente. Porque se a gente parar para pensar que eu vou só dar minha aula disso aqui e pronto, não vai funcionar. Se você esperar que a família mude, não vai mudar. Então, ou você acolhe a família para orientá-la no sentido de ajudar os filhos, e, consequentemente, o aluno, ele vai dar melhor resultado na aula. Ele vai dar melhor resultado na escola e, consequentemente, na sociedade. Então é isso, é abraçar o todo, né? Mesmo que a gente saiba que em muitas situações é difícil. Um outro ponto que eu queria conversar com vocês era sobre a questão do tema transversal, saúde. Esse autoconhecimento, esse autocuidado, a identificação do próprio corpo, da localização e das funções, da simplicidade dos principais órgãos, aparelhos, né? Desenvolvimento dos hábitos saudáveis, como a higiene, o asseio, o banho, escovação de dente, certo? Sono. Nós sabemos que hoje nossas crianças dormem mal por conta do celular, porque mamãe e papai não estão fazendo o papel deles corretamente. Eu digo porque tem aluno meu que chega na sala de aula para a aula de manhã cedo, na primeira aula às 7 horas, ele dorme a aula todinha. Por quê? Passou a noite no celular. Obviamente está cansado. Então, é todo mundo? Não, não é todo mundo, mas há os casos que as crianças são largadas pelos pais com os celulares a fim de vá só copa aí com esse celular. Não, toma, dá o celular esse menino aí para ele parar de chorar. Ou então, vai perturbar o outro, toma o celular. Mais ou menos assim o discurso dentro de casa. Certo? Depois que o celular ficou acessível a toda a comunidade, a toda a população,
Os pais hoje estão utilizando para entreter os filhos. E estão deixando de educá-los. E estão deixando de pôr limites a eles. Ou observar o conteúdo que eles estão olhando também. O que eles estão acessando no celular? Que tipo de conteúdo? Né? Nós sabemos que hoje não há, no Brasil pelo menos, não há restrição a sites de conteúdo adulto, de conteúdo de violência, por qualquer um que tem um celular. Qualquer um que tem um celular, que tem acesso à internet, ele pode acessar qualquer tipo de conteúdo. Conteúdo adulto, conteúdo de violência, e por aí vai. Certo? Então, também temos que fazer esse manejo com esse aluno, né? Com esse discente. Mas uma das coisas que mais hoje está me preocupando, não, já hoje que eu falo assim, não é hoje, mas já há algum tempo, é sobre a educação sexual das meninas, né, das adolescentes, das jovens, também dos meninos, mas mais elas. Porque se vocês, né, mais do que eu, vocês sabem que eles estão entrando precocemente, muito precocemente, na vida sexual. E não tem esse negócio de idade, não. Pelo menos assim, o que eu vejo em sala de aula de primeiro ano, de segundo, de terceiro, de quarto, de quinto e por aí vai, é um vocabulário, é um pornográfico, muitas vezes, né, algumas vezes, com palavras mesmo assim ruins, né? Palavras assim muito ruins. E que eles têm acesso aonde? Com outros mais velhos, né? Com outros mais velhos, um primo, um vizinho, sei lá. Mas também pela internet. Né? Com esses TikTok da vida aí que só veio para prejudicar mais ainda a formação humana. Porque coisa boa não aparece não, só aparece coisa ruim. Quando aparece uma novidade, é para destruir. Porque, de primeiro, havia um cuidado com o que era colocado na televisão, com o que era colocado no rádio, com o que era publicado no jornal, com o que era colocado nas redes sociais. Não nas redes sociais. Nos meios de comunicação do passado. Nem tudo era... Mas hoje com a internet, acabou esse... Qualquer coisa que você botar, vai. Sabe? E eles têm acesso. Porque se tiver um dados móveis, tem. Uma internet, tem. É mais fácil faltar 1 quilo de arroz do que faltar a internet numa casa. Então, virou item de sobrevivência o sinal de Wi-Fi, uma internet. E isso tem consequências quando não é usado da maneira correta, com o policiamento ali do que está vendo, né? E aí nós temos também esse trato com as crianças, que as meninas, né? As meninas, no caso, voltado para as meninas, adolescentes, que não têm, no caso, uma orientação sexual e entram precocemente na vida sexual ativa e daqui a pouco estão tendo crianças, né? Crianças tendo crianças, como eu já vi, como eu já tive esse desconforto de ter alunas, né, de 13 anos grávidas, né? Então, é uma das coisas que a gente precisa também estar discutindo em sala de aula, né? Junto com a família também, nas reuniões com, né, principalmente de PPP, né, de conselho, de classe, esses tipos de conteúdo, né, de problemas que a escola está passando. Também tem essa questão dos temas transversais voltados também às ações coletivas, né? Outra coisa que tem também como tema transversal é a questão, o combate ao bullying, ao combate ao uso de drogas, né? O bullying você vira aí que o bullying já trouxe recentemente para o Brasil, mais um caso de bullying aqui no Brasil, em que um adolescente entrou armado na escola, vitimou uma cadeirante, vitimou outro colega. Então,
Do ano passado para cá, se eu não me engano, houve, né? Houveram, no caso, 2 casos, né? Em que jovens entraram na escola e causaram, né, mortes, muitas vezes motivados pelo ódio e motivados pela droga. Então, a escola também, muitas vezes, deixa de ser um lugar seguro para os filhos da gente, né? Até mesmo para o próprio professor, né? Então, também a gente tem que estar ligado com isso, né? São muitas coisas que nós temos que estar, sim, atenados, né? Vamos dizer assim, em discussão constante. Mas não só nós, professores, a própria comunidade em si, né? Meninas, Jamacaru, acredito que seja um ambiente mais pacato, né? Missão Velha. Mas quanto mais populoso é o centro, né? Quanto mais populoso é ali a comunidade onde a escola está inserida, mais problemas acontecem, né? Devido também a essa desigualdade social também no Brasil, que é gritante, né? Devido a uma política governamental que não está voltada para as necessidades da população. E isso é algo que é histórico no Brasil, né? Entra governo e sai governo, e o que a gente vê muitas vezes são interesses pessoais. E que muitas vezes passa também para os municípios, para as secretarias de educação, certo? Não é algo que é só de alta esfera. Não, das menores esferas também há também essa questão, né? Dessa polidez. Combate ao uso de droga, né? Não só as lícitas, mas as ilícitas, né? As lícitas também são drogas, como o tabagismo, o álcool, né? O álcool também, né? Que são as drogas mais acessíveis por eles, né? Muitas vezes os pais consomem isso em casa, então é fácil deles ter acesso a um cigarro, a uma bebida alcoólica, né? O discurso deles muitas vezes é que eu vou para a festa para beber. Eles nem sabem muito bem do que estão falando, mas copia, né, o discurso e usam descontextualizados, né? Como se fosse assim, eu quero ser que nem papai faz assim. E o pai faz, e não dá, e de boa, na frente dos filhos mais novos. E aqui dali para eles é como se fosse algo certo, que não fosse prejudicial. Então, a criança não vai fazer o julgamento do que é certo e o que é errado. E o pai não se preocupa em usar palavras feias ou consumir álcool ou cigarro na frente das crianças, né? É só mesmo pelo fato dele, porque eu sou adulto, eu posso. Sim, mas qual o exemplo que você está dando para seu filho, né? Então, e aí reflete na sala de aula. É muita coisa para a gente poder gerenciar, né? A escola também, ela é como eu disse no começo da minha fala, a escola também não está preparada, nem se tivesse, para resolver tantos problemas que hoje nos chegam em sala de aula, né? A escola do passado, ela não tinha esse tipo de problema, porque não era cabível dentro da escola, porque a escola também segregava. E a sociedade ela não estava tão degradada como hoje. Então, era mais incomum de ver. Mas hoje é mais comum de ver, e não incomum de não observar isso dentro da sala de aula. Tratar também das questões relacionadas à solidariedade a pessoas deficientes, com baixa visão, com pessoas
cegas, surdas, né? Cadeirantes, portadores de alguma deficiência de mobilidade, né? Então, eu acho que orientação ao trânsito são também temas transversais que são extremamente importantes e que podem ser trabalhados na aula de geografia, na aula de história, na aula de artes, na aula de português, na aula de matemática, como multidisciplinaridade, como pluridisciplinaridade, como interdisciplinaridade, né? Depende muito do eixo que o professor estiver usando. Mas que é algo assim que é importante ter hoje na escola. Projetos, que o professor consiga fazer os projetos deles dentro da escola. Porque eu sei que é tanta de coisa que tem que fazer, minha gente. Eu sei que é tanta coisa que tem que fazer.